Botsuana, estação das cheias no delta do Okavango. Onde o deserto encontra o paraíso, um milagre de água e vida brota no coração da África Austral. Canais sinuosos, como artérias de um deus adormecido, irrigam um labirinto de ilhas de papiro e planícies alagadas. O ar é pesado, pegajoso com o calor e o cheiro de lama fértil e vegetação úmida. Manadas colossais de búfalos e liches se movem como marés vivas, e os guinchos distantes de águias pescadoras são a trilha sonora de uma terra de abundância. Mas nesse jardim do Éden, uma sombra se alonga. Um fantasma nascido na fornalha do Kalahari, um predador forjado na sede, chegou. Ele não vem em busca de água ou de fêmeas. Ele não anseia por um trono neste paraíso. Karza, o fantasma da fornalha, o apagador de linhagens, chegou ao delta com um único propósito: queimar os legados que aqui florescem. Ele é a antítese desse lugar, uma força do vácuo invadindo a plenitude, e o paraíso está prestes a conhecer o inferno. Esse é o Ordinário e Karza chegou no delta do Okavango. Já deixe seu like e vamos nessa. A chegada de Karza ao delta foi um choque cultural predatório. Os leões deste império de oásis estavam acostumados a um código de guerra diferente, a confrontos territoriais tradicionais, a duelos de força bruta entre monarcas estabelecidos. Eles não estavam preparados para a astúcia metódica de um invasor solitário, cego de um olho que se movia com a imprevisibilidade de uma serpente. A geografia viva do delta, que para os locais era um lar, para Karza era um tabuleiro de xadrez. Os canais profundos não eram obstáculos, eram fossos para isolar inimigos. A vegetação alta não eram esconderijos, eram cortinas para emboscadas. Ele aprendeu a ler as passagens rasas onde a água corria sobre a areia, a sentir a presença de crocodilos à espreita não como uma ameaça, mas como uma variação de cardápio. Viu búfalos atolados não como presas fáceis, mas como distrações para os guardiões do território. A sua figura era uma aparição. A juba negra, com o denso cordão traseiro de sua linhagem pura, contrastava brutalmente com a vegetação verdejante. E quando ele se abaixava para beber, a cicatriz vertical em seu rosto, seu olho opaco, cego, refletiam a luz trêmula da água, criando a aura fantasmagórica que lhe valeu o nome. O olho fantasma não estava apenas se hidratando, ele estava estudando o mapa para sua guerra. Sua filosofia de terra arrasada foi posta em prática com uma eficiência aterradora. Ele não desafiou os reis em seus tronos, ele os desmontou peça por peça. A primeira operação foi contra um bando pequeno em uma ilha isolada. Durante dias, Karza observou usando o vento para carregar o seu cheiro para longe, usando o barulho constante dos hipopótamos nos canais próximos para mascarar seus movimentos. Ele esperou até que a água baixasse e ele pudesse atravessar seguro dos perigos do rio. Ao contrário da maioria dos leões, Karza agiu na hora mais quente do dia, quando o macho dominante estava sonolento e complacente. A invasão foi fulminante, mas a vitória não era o fim, era o começo. Nos dias que se seguiram, ele implementou seu programa sombrio, metodicamente caçou e eliminou os filhotes machos, ignorando os apelos e as tentativas de distração das fêmeas. E então, quando o último vestígio da linhagem de seu rival foi apagado, Karza fez o impensável. Ele virou as costas e foi embora, deixando para trás as fêmeas desorientadas, fronteiras vulneráveis e um silêncio onde antes havia o som de uma família felina. A lição era clara: alguns soberanos erguem dinastias, mas Karza erguia muros de silêncio onde antes havia legado. Este padrão se repetiu mais 2 vezes em rápida sucessão, criando um efeito dominó que fez o delta tremer. O terror de Karza não era o da conquista, mas o do vácuo.
Ao total, 3 bandos inteiros se desfizeram e os tronos ficaram vazios. Sem reis para governá-las, as fêmeas se dispersavam e o território abandonado se tornava um imã para leões nômades, que por sua vez aumentavam a pressão sobre as fronteiras dos reinos vizinhos que ainda contavam com monarcas. O equilíbrio de poder mantido por gerações estava se desintegrando. Manadas de presas, sentindo a instabilidade, começaram a mudar suas rotas de migração, tornando a caça mais difícil para todos. Nas rádios dos veículos de safari, os guias denominavam o demônio do deserto, um mana negra parcialmente cego, de a praga silenciosa. Ele não rugia, não fazia alarde, se movia devagar, silenciosamente, observava seus inimigos por dias, às vezes semanas, e quando atacava, era implacável. A onda de choque de suas ações se espalhava pela região e era apenas uma questão de tempo até que alcançasse o maior legado de todos. No coração do delta, onde as planícies aluviais eram mais ricas e as manadas mais densas, reinava a coalizão Nicumbi. Eram a antítese de Karzar, um legado construído sobre força, união e estabilidade. Eram 2 irmãos, uma aliança forjada em sangue e poder. Mandla, o primogênito, era uma montanha de músculos e experiência. Sua força bruta era lendária, capaz de subjugar búfalos adultos sozinho. Ele era a âncora, o poderio. Zola, o irmão mais novo, era a lança. Mais ágil, mais rápido, com uma leitura de terreno inigualável, ele era a habilidade que flanqueava e confundia os inimigos. Juntos, eles governavam um território vasto, com múltiplos bandos de fêmeas e dezenas de filhotes saudáveis crescendo sob sua proteção. O rugido deles, em uníssono, era a lei daquelas terras. Eles eram a dinastia definitiva do Delta, a prova viva de que o poder compartilhado poderia criar um império. Mas tudo mudaria rapidamente. Afinal, um fantasma estava se aproximando. Mandla, o rei da força, sentiu uma ameaça pelo cheiro, um odor de pura fúria. Mandla sabia que aquele não era um nômade qualquer. Ele era a personificação do perigo. A guerra aqui foi diferente, como um habilidoso e tenso jogo de xadrez nas sombras. Karzar, agora, nas fronteiras do território Nicumbi, começou a testar as defesas. Roubava carcaças nas bordas do reino, forçando os irmãos a responder. Seus rugidos noturnos não eram direcionados a eles, mas contra o vento, uma tática para soar mais perto e em locais diferentes, semeando confusão territorial. Assim ele saberia quão longe os irmãos estariam um do outro se patrulhassem locais diferentes. Ele deixava rastros que levavam a becos sem saída em canais infestados de crocodilos, usando os répteis como barreiras móveis. Karzar não queria lutar contra a coalizão, seria burrice. Ele queria lutar contra os leões separadamente, e para isso o Mana Negra parecia observar e até calcular quanto tempo Mandla e Zola deixavam seu bando para as patrulhas noturnas à procura do invasor misterioso e, o mais importante, quanto tempo eles permaneciam separados. Mas a coalizão era experiente. Em resposta, Mandla aumentou as patrulhas na companhia do seu irmão, movendo-se como uma unidade inseparável. A tensão era sufocante, mas se separar por longas horas agora poderia ser seu fim. Cada noite trazia um novo risco. Foi quando uma tempestade súbita apagou todos os rastros e demarcações, tanto de Karzar como da coalizão. Uma subida inesperada do nível da água que alterava a geografia das ilhas. Um grupo de hipopótamos particularmente hostil bloqueou uma passagem vital que ligava a ilha à savana. Agora os 3 leões estavam na ilha e não havia muitos locais para se esconder. O confronto aconteceu em um terreno que parecia desenhado pelo próprio diabo, e o demônio mais cruel deles, Karzar, fez a sua jogada. Usando uma carcaça de búfalo como isca, ele tentou atrair os irmãos para uma emboscada, esperando que a disputa pela presa os separasse. Zola, mais rápido, chegou primeiro, enquanto Mandla contornava por um caminho mais seguro. Foi a abertura que Karzar esperava.
Ele atacou ignorando a carcaça, focando inteiramente em Zola. Ele sabia que não tinha muito tempo. Mandla já estava por chegar. Em uma manobra calculada, aproveitando seu lado cego como isca, Karzar conseguiu cravar as presas em Zola, um ferimento profundo que fez o leão mais jovem urrar de dor e surpresa. Mas antes que pudesse finalizar, uma força da natureza o atingiu. Mandla havia chegado e, vendo seu irmão em perigo, atacou como uma tempestade. A força combinada da coalizão Nicumbi era esmagadora. Karzar, pela primeira vez em anos, se viu em uma luta pela própria vida. O custo da batalha foi imenso para os três. Karzar, exausto, com a antiga cicatriz do olho latejando como brasa viva, foi forçado a recuar, desaparecendo na densa vegetação. Ferido e solitário, Karzar se refugiou em um monte de terra, observando o território dos Nicumbi à distância. Ele não fora derrotado no espírito, apenas repelido na carne. Aquele recuo não era o fim, era uma lição. A força bruta combinada era um problema que a sua estratégia ainda não havia resolvido. Mas o gosto daquele sangue, a visão daquele legado tão poderoso e orgulhoso, acendeu algo novo em seu olho bom. Não era mais apenas um programa, uma filosofia. Agora era uma obsessão. Apagar a linhagem dos Nicumbi se tornou seu único propósito, a obra-prima de sua vida sombria. Do outro lado, Mandla e Zola lambiam suas feridas. O rugido de vitória logo deu lugar à preocupação. Eles haviam sobrevivido ao fantasma, mas sabiam com uma certeza aterrorizante que ele voltaria. E da próxima vez, ele não usaria a mesma tática. A guerra física havia terminado por hora. A guerra psicológica estava prestes a começar. Os Nicumbi eram donos da alma do Delta, mas Karzar queria essa posição. Se você não quer perder o desfecho desta saga épica, deixe o seu like, inscreva-se no ordinário e ative as notificações. O próximo e último capítulo, Karzar, a última caçada, promete ser a guerra mais brutal que a savana já viu. Caso não tenha visto o primeiro vídeo sobre Karzar, ele já está disponível. Aproveita e veja agora. Obrigado por assistir. Fui.